Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa nossa semana que se inicia, o nosso segundo domingo juntos, que a gente está tendo a oportunidade de conversar assuntos da atualidade à luz da doutrina espírita. Essa doutrina que tanto nos ensina, que tanto nos conforta, que tanto nos ajuda a transcender a nossa própria história. A doutrina espírita ela é um repositório muito valioso de conhecimentos, de ideias e roteiro de vida, né? O espiritismo ele faz com que viver com Jesus torne-se ainda mais intuitivo, ainda mais claro, ainda mais transformador para todos nós. Já que retira o nosso mestre da cruz e o coloca como o Cristo redivivo que nos ensina e nos acompanha e nos mostra o caminho correto ao longo dos milênios. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com a nossa queridíssima Tiziana Carla. Ela, sua simpatia, sua tranquilidade para fazer um ponto de equilíbrio aqui com essa companheira de vocês, que é um tanto quanto sangue nos olhos. A Tiziana, ela é psicopedagoga e ela é uma pessoa que conhece a doutrina há bastante tempo, que estuda. Então, é para esse canal um tesouro muito grande contar com a participação generosa e paciente dela aqui conosco. Dona Tiziana, boa noite, cumprimento pessoal, fique à vontade. Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui novamente com vocês. Que a gente possa ter uma boa semana, né? Uma boa semana para vocês, para nós. E é bom estarmos aqui totalmente à vontade para falarmos de coisas boas e iniciarmos a semana de uma forma cheia de energia positiva. Uhum. Que coisa boa, né? Muito bom a gente ter a oportunidade de conviver com pessoas que pensam parecido com a gente, né? O caminho com Jesus torna-se muito mais fácil quando a gente consegue o privilégio de ter companheiros de jornada, pessoas próximas ao nosso coração, que transitem, né, na mesma faixa vibratória, na mesma faixa de buscas e de proposta espiritual. Senhora Tiziana, hoje nós temos, por sugestão desta criatura que nos acompanha hoje, a Tiziana, que não é um espírito desencarnado, tá? Que está muitíssimo encarnado entre nós, mas ela trouxe a sugestão aqui de uma carta de uma professora, acho que é Ju, para MC Pipoquinha, que teria criticado um pouco, né, os professores, né? E aí a gente tem, e o nosso objetivo aqui não é falar da crítica, de quem criticou quem, né? Mas sim a gente focar na carta dessa professora e a gente destrinchar para a gente começar a perceber o evangelho no nosso dia a dia. O objetivo desse nosso momento é a gente conseguir trazer as palavras de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, para perto desse nosso movimento atual, que é um movimento tão intenso, que é um movimento de tanta decisão, que é um movimento também de tantas tensões, com o objetivo da gente poder transitar melhor nesse período, que é um período, obviamente, muito sério que estamos vivendo, em que a gente não precisa entrar em pânico, mas a gente, obviamente, precisa colocar a cabeça no lugar e seguir passinho a passinho enquanto temos luz. Posso ler, Luciana? Sim. Opa, então bora lá. Eu vou ler aqui e vamos ver o que essa professora falou
para essa MC, ela tem um trabalho bastante sexualizado, né? Ela se coloca bastante dessa forma, e ela disse que ela ganhava muito mais que os professores, né? E ela, por motivos pessoais dela, não gosta muito de professores. Então, vamos ler aqui o texto dela. Oi, MC Pipoquinha. Cartinha dos professores para você, em minha particular. Guarapuava, 11 de março de 2023. A gente sempre traz coisa com delay, mas tudo bem. MC Pipoquinha, eu não te conhecia, jamais ouvia falar em você, e não te conto isso com orgulho ou soberba. É que, como professora, eu ando muito ocupada. Aliás, você não imagina o trabalhão que dá educar crianças e jovens? Menina, ensinar leva muito mais que meia horinha. Ela falou que o show dela era de meia horinha. Além de muitos conteúdos básicos da educação, noções como respeito, dignidade, empatia, leva-se horas, dias, para mostrar às meninas que seus corpos lhe pertencem, são perfeitos e que não podem ser objetificados e usados, que elas não podem ser diminuídas e expostas. Ensinar para os meninos noções sobre consentimento, tratamento igualitário, respeito. Sabemos que uma sexualização precoce e banalizada pode trazer consequências aos nossos alunos. Aliás, você que foi mãe aos 16 anos deve conhecer bem os desafios de uma gravidez na adolescência. Adivinha quem está lá, tirando dúvidas, dando informações confiáveis, acolhendo, mais uma vez, nós professores. Mostrar aos jovens que a educação libertadora é extenuante, mas nós, professores, fazemos com maestria. Pipo, talvez você não se lembre dos professores, mas eu vou te contar que nenhum deles teve o poder ou a intenção de te reprovar. Reprovação na escola é uma consequência de diversos fatores ligados diretamente ao aluno. Menina do céu, falando em aluno, eles são um kit completo, com medos, angústias, alegrias, sonhos, famílias diversas, e cabe a nós, professores, administrar grupos enormes deles, para que consigam, unidos, juntos, alcançarem seus objetivos. Pipoca. Professores têm uns servidores diferentes desses das redes sociais. Nossos seguidores, perdão, de novo. Pipoca. Professores temos seguidores diferentes desses das redes sociais. Nossos seguidores não nos dão likes, mas nos surpreendem com cartinhas, abraços calorosos, olhares de admiração e ansiedade. A propósito, você já teve a oportunidade de ensinar algo bom para alguém? Ao menos para o seu filho? Algo realmente importante que pudesse mudar a vida dessa pessoa? É mágico ver o ser humano se apropriando de conhecimento. É algo de tirar o fôlego. Uma criança que aprende a ler, a fazer contas, que reconhece as regiões, que se apropria da história do seu povo, que passa a entender de química, física, biologia, que se apaixona pela arte, que aprende outra língua, que escreve um poema, que se mostra um talento do esporte, que passa no vestibular, é a conquista do outro que alimenta um professor. Que coisa mais pura, né? Você se sentir extremamente realizado porque o outro se realizou. Que vida de doação. O salário é uma coisa que muitas vezes não condiz com essa posição tão importante na sociedade, e seria mágico se pessoas com alcance midiático comprassem a briga de valorização da educação e do profissional que luta. Já pensou? Eu já ouvi muitas vezes que algumas coisas têm preço e outras têm valor. Talvez professor entre nessa categoria. É um trabalho que muitas vezes não tem o preço que merece, mas o valor de um professor na vida do aluno é incalculável. Dorothy, esse é seu nome, né? E me fez pensar que talvez você esteja vivendo em nós, com um espantalho sem cérebro, um homem de lata sem coração e um homem de lata.
junto a eles, você procure por algo que preencha seus vazios existenciais, alguma coisa que te traga felicidade. Não posso dizer onde você pode encontrá-la, mas sei que alguns caminhos não te levarão a ela. De qualquer forma, boa caminhada. Torço pelo seu sucesso, que você tenha um salário que ache digno daquilo que tem vendido. Mas lembre-se, minha menina, dignidade não tem preço. Eu e meus companheiros professores vamos continuar aqui, professando nossa missão, olhando nos olhos do futuro que senta-se à nossa frente de forma anônima e incessante, e continuaremos a mudar o mundo, porque tenho certeza, só a educação transforma. Com carinho, professor Ju. Prof. Ju, acho que é professora, tá? Prof. Ju. Tiziana, Sim, você é professora também, além de psicopedagoga. Você sim, concorda com essa professora aí? Confere? confere, concordo sim. É, você passar algo para uma sala de aula e sentir a confiança que o aluno tem na gente, o jeito que ele admira, o modo que ele demonstra, até ele demonstra respeito e até gratidão por algumas coisas que a gente conversa, independente, de conteúdo didático, mas também no dia a dia, em relação a acontecimentos da vida deles, é algo que não tem preço, sabe. A gente não fala ali de preço, a gente fala de valores. E também, assim, a a dignidade da profissão, né, e o contato com os alunos é uma troca muito rica, porque se a gente está passando conteúdo, né, se a gente está passando algo que seja ali, rico para o intelecto, mas essa troca é uma troca tão incrível, tão inexplicável, que nós estamos aqui falando realmente de valores. Valores que não tem como você colocar em palavras. Então, eu concordo sim. Aí a gente vai pensando na mensagem de Jesus, né, sobre os tesouros do céu, sobre os tesouros da terra, né. A gente tem muitas vezes meninas que elas saem de uma posição, muitas vezes periférica, de muito pouca oportunidade, muito pouca informação, e de repente elas são, convidadas a essa rede, né, dessa desses trabalhos, né, de muita exposição do corpo, de muita exposição, delas mesmas, e muitas vezes elas nem sabem o que estão fazendo. E diante desse processo, elas percebem que elas recebem realmente muito dinheiro, né. Às vezes são shows bem curtos e elas recebem um valor, assim, gigante, 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 né. E a vida material, ela pode, tanto na escassez quanto no excesso, ela pode embrutecer os sentidos de uma forma mais ampla, de uma forma mais sutil, né, perdão. E ela pode, de repente, olhar e falar: "Caramba, eu sou muito mais que um professor, porque eu tenho muito mais aprovação, eu tenho não sei quantos seguidores, eu tenho não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê", né. E aí quando a gente coloca a lente do evangelho para ver o mundo, né, porque a proposta do espiritismo não é a da gente usar o evangelho para julgar os outros, para avaliar os outros, mas a gente utilizar esses óculos que o evangelho nos fornece, que a doutrina também nos oferece, para enxergar o mundo à nossa volta e como a gente vai se posicionar, né. Então, todo esse arcabouço filosófico, religioso e até científico, a função dele é
esclarecer, ampliar o nosso olhar e nos permitir observar o mundo de uma perspectiva celeste, mesmo estando nós na Terra. Olha que coisa mais audaciosa, né? A nossa perspectiva é a perspectiva do Evangelho, né? É isso que Jesus pede de nós, né? Que sejamos, que de tanto ouvir, que de tanto exaltar o Evangelho, que de tanto impor os paradigmas evangélicos ao nosso raciocínio, a gente se torne tradução do próprio Evangelho, que a pessoa olhe para a gente e visualize mesmo o Evangelho em nós, né? E quando a gente lê essa professora, né, a gente percebe, por exemplo, que em nenhum momento ela desmereceu a menina, em nenhum momento ela ostensivamente agrediu, ela colocou alguns alertas, como qualquer professora faria, valorizou a sua atuação, a sua profissão, né? E eu entendo que foi uma carta que não foi importante somente para a MC Pipoquinha, para os seus seguidores e seguidoras, sobretudo, né? Mas foi importante também para outros professores, porque é uma classe que tem sofrido muito nos últimos anos, né? A educação, ela tem passado por uma provação muito séria nos últimos anos aí. Como é que você pensa, se a questão do evangelho e de ser professor hoje no Brasil, nesse momento atual? Dá para a gente fazer interseção entre o evangelho e a profissão de professor? Sim, porque o professor, ele trabalha diretamente com as crianças que ainda serão o futuro, né, da nossa, da, da nossa sociedade. Então, professor acaba passando não só o conteúdo que nos responsabilidade, mas também acaba passando valores morais, não só com as palavras, mas com as próprias atitudes, não é? Então não adianta eu chegar numa sala de aula e ficar terrivelmente falando de um conteúdo e ali falar sobre respeito, se eu própria não demonstrar que respeito os meus alunos. Então minhas palavras cairão no vazio. Então quando eles percebem que eles são respeitados, que a individualidade de cada um é respeitada, eles acabam aprendendo a respeitar os colegas de classe, acabam levando isso para casa, para a família, porque é o que ele está recebendo. Então, não adianta pensar que professor tem a função apenas de passar conteúdo, porque a gente, quando está dentro de uma sala de aula, a gente se afeiçoa àquela sala de aula, aqueles alunos, e a gente acaba sabendo da vida deles, eles acabam nos procurando por vontade própria, para contar acontecimentos que ocorreram no dia a dia, no lar. E ali, quando você se coloca para falar algo a respeito, você está servindo ao evangelho, porque você vai pensar num modo de falar do assunto, falar com ele daquilo, para que ele volte para casa se sentindo melhor, se sentindo acolhido. Então, eu acho que nessa carta, ela tentou esclarecer como sente um professor dentro da sala de aula, como que ele sente em contato com os alunos, o que significa isso tudo,
para nós, professores, e tentou também mostrar que, para a gente, os valores não são os valores financeiros que a gente recebe no final do mês apenas. É lógico que precisamos, porque todos nós estamos aqui, precisamos ter um meio de sobrevivência, mas não é esse o foco. Quando uma professora está dentro da sala de aula, ela sabe que o salário dela não é um salário condizente à responsabilidade, né? Tanto em termos intelectual quanto em termos morais. Mas, no entanto, esse olhar de confiança, essa troca, o aluno procurar a gente para contar coisas tão pessoais, tão, tão, tão íntimas e, na maioria das vezes, tão sofrida, é algo que não tem como colocar em palavra, porque é uma sensação de confiança, de pertencimento, de respeito, e essa troca é uma troca que fica para sempre, porque eles ensinam a gente também muita coisa. Eu lembro bastante dos meus professores, né, às vezes os professores são a única paisagem de sanidade emocional e de saúde espiritual em conteúdos absurdamente caóticos, né. E mesmo quando não é assim, os professores nos marcam muito. No ano passado eu perdi, 2 professoras que estiveram comigo bem no meu comecinho, professoras primárias, e eu lembro delas até hoje com uma gratidão muito, muito grande, assim, uma gratidão gigante, pelo tempo que elas perderam comigo, pela generosidade com a qual elas me trataram, né. E nesse período de transição que a gente está vivendo, a Terra, de uma maneira bastante generalista, né, ela está adotando valores que não são sustentáveis ao longo do tempo. Então, assim, você consegue sustentar uma perspectiva extremamente imediatista da existência humana por algumas décadas, né, mas para sempre isso não se sustenta. Então é muito importante a gente ter isso na mente. Alguns professores estão sendo, de certo modo, contaminados por essa perspectiva, porque os desafios morais são muito grandes, né? A mercantilização do estudo, a, os ataques que a educação vem sofrendo. Mas, por outro lado, quando a gente coloca o evangelho na frente, a gente começa a perceber que isso que está acontecendo hoje já foi previsto milênios atrás. A gente começa a perceber que isso que está acontecendo hoje não vem de ontem. E se a gente utilizar as lentes da reencarnação, a gente começa a perceber também que nós outros, que hoje estamos sofrendo as consequências disso, né, e tendo que, de certo modo, navegar contra a corrente, porque a gente muitas vezes está vivendo em um contexto em que a gente busca uma coisa e o mundo oferece o oposto do que a gente busca. E aí, quando a gente coloca a reencarnação na frente, a gente entende que muitas vezes nós próprios, no passado, podemos ter utilizado os nossos recursos intelectivos e afetivos para fomentar esse caos que está aqui, que a gente tenta, com com os nossos recursos, sobreviver a ele e desfazer, de certo modo, os seus enganos, na medida em que isso nos é possível. Então, quando a gente coloca o evangelho como orientador do nosso olhar, a gente sai da perspectiva de vítimas da história do nosso tempo, para nos tornar servos do amor, servos do Cristo, servos da doutrina, por que não, nesse momento, de acender a nossa luz, por pequenina que seja, para falar assim, olha, eu estou vendo uma luz muito maior, e com a minha luz eu posso iluminar esse caminho para mim e para quem quiser vir junto. Porque esse processo que nós estamos vivendo agora é parte de um processo maior. E aí, quando a gente coloca isso na frente do nosso olhar, quando a gente põe essa perspectiva ao nosso coração,
a gente acaba sendo vacinado contra muitas ideias discutíveis que estão surgindo nesse momento, né? E aí, a carta dessa professora me fez lembrar também que Jesus, o único título que ele aceitou na Terra foi o de mestre, né? Quando ele foi chamado de bom mestre, ele falou: olha, por que você está dizendo que eu sou bom? Mas ele negou o mestre, né? Porque ele realmente está na posição de nos ensinar. Então, Jesus é também o mestre dos mestres, o mestre de todos que queremos também aprender e ensinar algo para alguém e, sobretudo, aprender com ele, né? Aprender de mim, que sou manso e todas essas palavras que ele nos trouxe. Minha querida, eu vou deixar para tu fazer tuas conclusões e as considerações finais, para eu também me despedir do pessoal, tá bom? Tá bom. Gostaria só de lembrar que nosso mestre nos ensinou e nos deixou muitos e muitos ensinamentos de, de respeito e também um, nos ensinou que o que quer que a gente tenha feito, há sempre um novo dia, uma nova oportunidade para que a gente recorra sobre os nossos erros, as nossas atitudes, os nossos equívocos. E que não existe força maior do que a vontade de sermos melhores a cada dia. Então, seguindo o Cristo, não é que os problemas vão deixar de existir, não é que as dificuldades vão deixar de existir, mas a gente vai encontrar força, exemplo, e que o que quer que a gente esteja passando sempre vai haver alguém no caminho para nos ajudar, nos acolher, e que a gente querendo, a gente passando pelos problemas com Cristo, eles não vão deixar de existir, mas tornarão bem mais leves. Também gostaria de dar boa noite, desejar uma boa semana, uma semana abençoada, iluminada, muitas boas energias, e o que quer que aconteça, que a gente sempre tenha força, coragem e principalmente muita fé para seguirmos em frente e termos boa vontade de aprender a sermos cada vez melhores, aprender, cada vez mais aprendermos a ser bom. Porque tudo que está acontecendo no mundo, a gente pode ter colaborado de algum modo, mas a gente também tem vontade de ser bom e aprender cada dia mais a cuidarmos uns dos outros, sem julgamento e com muita responsabilidade no bem. Agradecer a presença de vocês aqui, né? A presença da Tiziana, que sempre nos traz, né, suas palavras com essa afetividade super bacana, né? E que a gente possa cada vez mais trazer o evangelho para dentro da gente. Não adianta a gente dominar as palavras, dominar os conceitos na mente, se não trazer para o nosso coração. E esses são momentos bastante importantes, então que a gente possa se socorrer da oração. Se você não tiver o hábito de orar, ouso
sugerir muito humildemente que busque adquirir, porque realmente são tempos extremamente delicados, que vão exigir da gente muita cautela, muita parcimônia, muito equilíbrio, mas também muita fé no amor. A pressão que está posta é para que a gente desista do amor e absorva uma lógica extremamente imediatista, extremamente utilitarista, pautada no poder, na recompensa, e que as coisas valham e que todas as coisas têm um preço, e que nada tem um valor um valor além do valor simplesmente monetário, né. Então, esse é um pensamento que, tal como o vírus, né, que teve a pandemia recentemente, esse é um pensamento que pode nos contaminar. A gente tem milhões de vozes poderosas aqui no mundo, gritando, repetindo os mesmos conceitos. E que a gente possa aprender com essa professora, que se posicionou de forma humilde, de forma íntegra, mas também de forma bastante segura do seu processo. E ela fala assim que ela olha o futuro que está sentado diante dos olhos, o futuro de forma anônima, mas ela olha esse futuro nos olhos todos os dias. E eu quero dizer que nós também fazemos isso. Quando a gente acolhe uma criança, quando a gente é gentil com uma pessoa, quando a gente não responde uma ofensa, quando a gente sai de uma postura moralizante para uma postura de respeito, mas também de equilíbrio emocional, né? Quando a gente começa pouco a pouco a adentrar essas possibilidades da vida humana, a gente também está olhando para o futuro, para o nosso futuro e para o futuro dos outros também. Então, que a gente possa construir a reverência que essa professora Ju aparentemente já construiu ao tocar outras vidas. Isso acontece não apenas na sala de aula, mas no nosso cotidiano. A gente vive um mundo extremamente carente de, de generosidade, de tranquilidade, e que essa tranquilidade vocês possam sentir hoje e possa estar com vocês. E se passar, se faltar tranquilidade, vamos orar que o manancial do Cristo não seca nunca. Muito obrigada a presença de todos, fiquemos na paz, que a gente tenha bom senso e que a gente não desista do bem, haja o que houver. Até a próxima semana. Até a próxima semana.